Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Andreina, esse aqui é o podcast A Luz do Abajur. A gente vai estar fazendo a nossa primeira leitura do ano de 2026, que vai ser o livro Inferno, do Dante. Eu devia ter pesquisado como que se pronuncia o sobrenome dele antes, que é Dante Alighieri, alguma coisa assim. É uma trilogia, tem o livro Inferno, Purgatório e Paraíso. Eu pretendo ler os 3 livros esse ano, mas pro mês de janeiro a gente vai ler Inferno. E assim, antes de começar a leitura, um fun fact é que esse era para ser o primeiro livro do podcast. Só que, assim, eu gravei meia hora, só que ficou muito complexo, até eu não estava entendendo muito bem a gravação em si, entendeu? Eu dava muitas pausas na gravação para ler as notas do livro, né? Que tem algumas notas no final acho que é do capítulo, no final do canto, que é explicando alguns versos, alguns termos e tudo mais que são bem interessantes. Eu tava gravando, lendo o verso, já dizendo a explicação e acabou ficando muito confuso. Então, para essa leitura, eu decidi que eu vou ler o canto inteiro e ao final do canto eu vou dar alguma nota, alguma observação, porque assim é um livro bem clássico e às vezes acaba sendo um pouco confuso. Mas assim, eu gostei muito da versão que eu escolhi, se eu não me engano, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui qual que é o nome da versão que eu tenho. Achei, da Novo Século. Essa versão aqui eu achei muito bacana, muito tranquilo para entender o livro. E sobre o podcast, eu tô com muitos projetos paralelos, então eu tô pensando em ler um livro por mês. Então, o livro de janeiro vai ser Inferno. Ainda tô pensando nos próximos livros, ainda não tem nada assim fechado. E todos os episódios do podcast também estão disponíveis no YouTube. Eu sinto que às vezes fica até mais organizado lá pelo YouTube, porque eu consigo criar uma playlist com todos os episódios, todas as leituras que eu fiz, e aí fica na ordem já. Eu sinto que no Spotify às vezes fica um pouco bagunçado, mas dá pra se achar também. E para quem fica mais prático ler pelo YouTube, é o mesmo nome, só pesquisar a Luz do Abajur no YouTube. Se não encontrar direto o canal, pesquisa a Luz do Abajur e o nome do livro. Aí fica mais fácil do YouTube entregar. Bom, vamos lá pro livro. Começar com o canto 1, A Selva Escura, As Três Feras, Virgílio. No meio do caminho da minha vida, por muito errar, entrei numa selva escura e o rumo certo ficou para trás, perdido. Ah, como é difícil descrever como era. Aquela floresta selvagem, densa e terrível. Apenas pela lembrança, meu medo se renova. Nem mesmo a morte poderia ser tão amarga. Mas antes de falar sobre o bem que encontrei, relatarei as demais coisas que meus olhos viram. Não sei ao certo como adentrei aquela selva. Talvez eu estivesse em transe ou em um sono profundo, no ponto em que me afastei do caminho certo. Quando cheguei ao sopé de uma colina, localizada nos limites daquele vale, com enorme terror meu coração se atormentou. Olhei para cima e vi os seus ombros vestidos já radiantes sob a luz daquele planeta, que conduz os homens em todas as estrelas. E o medo que permanecera em meu coração durante toda a dolorosa experiência da noite acalmou-se, pouco a pouco, diante daquela visão. E assim como o homem que respira com dificuldade, escapando do mar, luta para chegar até a costa e volta-se a fim de contemplar o perigoso oceano. Ainda que a minha alma ainda carregasse medo, virei-me para rever a passagem da qual eu viera, e onde nenhum ser vivo jamais escapara. Meu corpo cansado teve um breve descanso, e assim voltei a galgar a solitária colina, com meus pés sempre firmes e cautelosos. Havia dado ainda poucos passos, e eis que um ágil leopardo, com passos leves, que sob uma pele manchada se exibia. Não titubeou para
não titubeou para se deparar comigo, lançando em meu caminho tamanho obstáculo, que por diversas vezes tentei recuar. Chegara o amanhecer e o sol subia pelo céu, com um séquito de estrelas, assim como na criação, quando o amor divino, pela primeira vez, colocou em movimento aquelas coisas tão lindas. Então fiquei confiante e tive coragem para encarar aquela criatura de pele salpicada. O sol de primavera começava a brilhar forte, mas novamente fiquei perturbado de medo com a visão de um leão que se aproximava. Poderoso, ele avançava em minha direção, enraivecido de fome e de cabeça erguida. Até mesmo o próprio ar temia de medo. Ao longe, eu via também uma loba. Toda a luxúria transparecia em sua magreza, e graças a ela, muitos haviam conhecido a miséria. Então senti minha alma tão oprimida diante daquela pavorosa aparição que perdi todas as esperanças de subir a montanha. E como o homem que se gloria quando vence, mas quando chega o momento de perder, chora de forma inconsolável a cada pensamento, assim eu pranteava diante daquela fera. Ela se colocava em meu caminho passo a passo, lançando-me de volta para onde o sol silencia. Eu já descia correndo, voltando para o vale, quando diante dos meus olhos surgiu um ser difuso, como aquele que ficava por muito tempo em silêncio. Quando o vi naquele vasto deserto, clamei: "O que quer que você seja, sombra ou homem, eu imploro, tenha piedade de mim." E ele respondeu: "Não sou um homem, mas um dia já fui. Meus pais eram lombardos e ambos tiveram Mântua como cidade natal. Eu vim ao mundo sob Júlio, ainda que tarde. Vivi em Roma, nos bons dias de Augusto, na era suprema de deuses falsos e mentirosos. Eu fui um poeta e cantei sobre aquele justo, o filho de Anquises, que veio de Troia, quando a orgulhosa Ílion ardeu em chamas. Mas por que retornar à minha miséria? Por que ter medo de subir a deleitável colina, origem e causa de toda e qualquer alegria? Então é você mesmo, Vigílio? Aquela fonte tão caudalosa de onde flui a linguagem? Envergonhado, perguntei com humildade. Ó, luz e honra de todos os outros poetas! Valham-me agora o vasto estudo e o grande amor, que me fizeram consultar o seu volume. Você, meu único mestre e meu único autor, somente inspirado em você eu alcançaria o consumado estilo que me tornou conhecido. Mas veja esta fera que me faz recuar, livre-me dela, ó ilustre sábio. Por causa dela eu tremo, e minhas veias saltam. Você deve tomar outro caminho, respondeu ele, ao perceber que eu chorava. Só assim você deixará este deserto selvagem. Porque essa besta que agora o aflige não permite que outros passem em seu caminho, mas sim os atrapalha, atormentando-os até a morte. Ele tem uma natureza tão vil e corrupta, ela tem uma natureza tão vil e corrupta, que o seu furioso desejo chega a ser insaciável. A comida a torna mais faminta do que estava antes. Com muitas criaturas, ela já acasalou, e muitas mais serão, até que venha o galgo, para matá-la e afligi-la com um enorme tormento. Ele não se alimentará de riquezas ou de terras, mas sim da valentia, amor e sabedoria. E entre feltros e feltros há de ser o seu nascimento. Ele salvará e restaurará a humilde Itália, pela qual pereceram outrora a Virgem Camila e Turno Eurialo. Nossa, espera aí, vou repetir. Ele salvará e restaurará a humilde Itália, pela qual pereceram outrora a Virgem Camila e Turno, Eurialo e Nilso, em dura luta. Por todas as cidades ele a perseguirá,
até que por fim ele a precipite no inferno, de onde a inveja primordial a libertou. Portanto, para o teu bem eu te aconselho, tenha a mim como guia, e assim eu te conduzirei pelo lugar eterno que lhe será mostrado. Lá você ouvirá uivos desesperados, por meio dos quais os antigos espíritos lamentam, todos desejando alcançar uma segunda morte. Também verá as almas que estão contentes, mesmo nas chamas, pois ainda têm esperança de que logo hão de se juntar aos bem-aventurados. E se você desejar ascender mais alto, uma outra alma o guiará, muito mais digna do que eu, e o deixarei sob os cuidados dela, que quando eu partir. Porque o imperador que reina nas alturas não permitirá, pois fui rebelde às suas leis, que eu o conduza para outra cidade. No caso, não permitirá que eu o conduza para dentro de sua cidade, porque ele foi rebelde às leis desse imperador. Ele reina de lá sobre todos os lugares. Ali está a sua cidade e o seu elevado assento. Felizes os escolhidos por ele para ali morar. E eu respondi a ele: Poeta, eu te suplico, por este Deus que você nunca conheceu, que eu possa fugir deste mal e de outros piores. Conduza-me até o lugar do qual me falou, para que eu finalmente veja a porta de São Pedro e aqueles que você descreve como tão tristes. Então ele se afastou e eu segui. Se você já ficou perdido só no canto 1, tudo bem, acontece. Eu recomendo que esse livro é um pouco complexo. Eu recomendo que, se você quiser acompanhar por áudio, que eu acho que deixa um pouco mais complexo, tem que prestar bastante atenção. Mas eu vou dar um resuminho aqui do que aconteceu, além de ler um pouco algumas das curiosidades, não sei se é curiosidades a palavra, mas assim, algumas explicações que tem nas notas aqui do próprio livro. Então vamos lá, vou dar um resuminho do canto 1. No canto 1, quando ele fala que no meio do caminho da minha vida, lá na primeira frase do livro, né? No meio do caminho da minha vida, por muito errar, entrei numa selva escura. O que ele quis dizer? Quando ele falou no meio do caminho da minha vida, ele quis dizer sobre a idade dele, que era de 35 anos, e que por muito errar ele entrou numa selva escura, ele quis dizer algo como uma escuridão espiritual ou desespero. Ou seja, ele errou muito na vida dele durante esses 35 anos, e quando ele chegou nessa idade dos 35 e começou a refletir sobre, ele entrou em um desespero. Ficou meio, aqui menciona como se fosse uma escuridão espiritual. E o que ele estava tentando fazer é chegar no topo de uma colina, no sopé de uma colina. E essa colina é o Monte Gólgota, em Jerusalém. E o Monte Gólgota é um símbolo de liberdade espiritual e também, né, é a porta do inferno. Então, é mais ou menos isso. Ele fez bastante coisas erradas, começou a refletir, entrou numa escuridão espiritual e ele estava querendo chegar no sopé dessa colina para ter essa liberdade espiritual que ele acredita que era o que ele estava precisando. E aqueles 3 animais, que foi o leopardo, o leão e a loba, eles representam os pecados derivados da violência e da malícia. E ainda lá no topo da colina, quando ele comenta que chegou ao amanhecer e o sol subia pelo céu, o sol estava em Áries, que é um ponto que o livro, a nota aqui está falando que na criação do mundo, quando Deus criou o mundo, o sol também estava em Áries. E aqui fala que esse dia foi no dia 25 de março, que é a Sexta-feira Santa, que é o dia da crucificação. Então está dizendo que no dia 25 de março foi o dia que o mundo foi criado e também foi o dia da crucificação de Jesus. E o primeiro 25 de março foi quando o sol estava em Áries. Então quer dizer que 25 de março é como se fosse nosso 1º de janeiro? Bom, e logo depois de encontrar com esses animais, ele encontra Virgílio.
Virgílio, ele é um poeta romano, autor das obras Eclogas, as Geórgicas e a Eneida. Inclusive, Eneida é uma obra que inspirou muito o autor, Dante, né, para fazer as obras do Inferno de Dante. Virgílio, ele nasceu, quando ele fala que nasceu em julho, ele quis dizer que ele nasceu sobre o império de Júlio César e ele nasceu na cidade de Mantua. Um ponto curioso é que Eneida descreve o mundo das sombras em forma de poema, então daí vem a inspiração de Dante. Tá. Quando ele fala que quando o Virgílio fala que aqueles 3 animais, né, eles já se acasalaram com muitas criaturas, essas criaturas são homens infectados com avareza. E fala que muitos mais virão, né, muitos mais desses homens, né, virão até que venha o Galgo. O Galgo seria o libertador, até que venha o libertador. E eu entendo que isso quer dizer que, tipo assim, no contexto mais evangélico da coisa, tipo assim, no momento que o libertador, um Deus, um Jesus, assim, coisa do tipo, vier e acabar com o pecado, acabar com aquela questão lá da humanidade, ter gente boa, ter gente ruim e tudo mais, quando acabar de vez com o mundo, aí não vai ter mais gente indo pro inferno. Seria tipo isso, pelo que eu entendi. E aqui, quando ele menciona alguns personagens, o Virgílio, fala assim: ele salvará e restaurará o meio de Itália, pela qual pereceram outrora a Virgem Camila e Turno, Eurialo e Niso e em dura luta. Esses personagens são personagens de Eneida. E quando ele fala que vai conduzir o Dante pelo lugar eterno e que lhe será mostrado, ele fala do pós-mortem, que são os 3 reinos que são inferno, purgatório e paraíso. E ele comenta que na verdade não consegue levar o Dante até paraíso, porque lá é um lugar que ele foi proibido de ir, né? Por que ele foi proibido de ir para o paraíso? Porque o Virgílio foi ignorante às doutrinas cristãs. Eu entendo que ele foi ateu, né? Por ele ser ateu, ele não foi proibido de ir para esse lugar. E quem vai conduzir o Dante para lá vai ser a Beatriz. Um ponto interessante também é que o Virgílio, ele não nomeia Deus, ele chama de, por exemplo, para que eu finalmente veja a porta de São Pedro. Entendeu? Ele fala São Pedro, não Deus. Ele fala assim porque ele, por ser pagão, ele não nomeia o nome de Deus. E deixa eu ver o que mais que tem de curiosidade sobre esse canto. Assim, quando ele fala que lá você ouvirá uivos desesperados por meio dos quais os antigos espíritos lamentam, são as almas atormentadas. E quando ele fala que algumas outras almas já estão contentes, mesmo que nas chamas, essas são as almas que vão estar no purgatório. Então, as almas atormentadas são as que estão no inferno, as que, apesar de, digamos que, estarem sendo atormentadas, mas estão mais contentes, é porque estão no purgatório. Muita coisa, né? É um pouco complexo essa leitura. Acho que vai ser um pouco complexozinho, mas para quem tem realmente interesse em ler, vai ser bacana. Vamos para o canto 2. Invocação das Musas. A razão da viagem. Beatriz. O crepúsculo marrom marcava o fim do dia, e todos os seres vivos descansavam de suas fadigas. Mas eu estava ali, sozinho, e me preparava para encarar a batalha que me aguardava, assim como a jornada perigosa e penosa, que está gravada em minha memória, que não erra. Ó musas, ó grandioso gênio, ajudai-me agora. Ó memória, que anotaste tudo o que aconteceu, agora será mostrada a sua excelência. Assim comecei. Poeta e também meu guia, antes de confiar-me esta grande aventura, julgue, por favor, se minha força é capaz. Você nos conta que aquele que gerou Sílvio, ainda corruptível, adentrou o mundo dos imortais,
permanecendo em seu corpo vivo e sensível. E o inimigo de todo o mal lhe foi cortês, revelando o grande efeito de tudo que ele faria, e quem viria a ser, e qual seria a sua posteridade. Com razão, o homem pensador poderia duvidar, mas de fato ele fundou a nobre Roma e seu domínio, e nos altos do céu império foi eleito. E verdade seja dita, sua cidade e seu império estavam destinados a ser cátedra sagrada, onde se assenta hoje o sucessor Pedro. Através dessa jornada narrada por ti, ouvimos coisas ditas a ele, às quais ele deveu seu triunfo e a origem do manto papal. Mais tarde, por ali, caminhou o vaso escolhido, para então recebermos a unção da fé, que é o início do caminho para a salvação. Mas por que eu deveria ir? Quem me dará a sanção? Pois eu não sou Enéas e nem sou Paulo, nem eu, nem ninguém poderia ser digno. Portanto, me aventurando ao seu chamado, temo que esta viagem seja precipitada. Contudo, nada mais digo. Ó sábio, você sabe tudo. E isso foi Dante falando para Virgílio. Como alguém que desiste de algo que desejava e cujo propósito se modifica com seu pensamento para que seja desfeito tudo aquilo que começou? Nossa, gostei disso aqui. Como alguém que desiste de algo que desejava e cujo propósito se modifica com seu pensamento para que seja desfeito tudo aquilo que começou. Naquela encosta negra eu fiquei perturbado, porque dentro de mim, com todo o meu coração, eu recuava da missão que antes eu desejava. Se bem entende estas tuas palavras, respondeu aquela sombra magnâmica, sua alma foi assaltada pela covardia. Isso é Virgílio falando, né? Se bem entendo estas tuas palavras, sua alma foi assaltada pela covardia, que muitas vezes pesa tanto em um homem e que o faz hesitar diante de um objetivo nobre, como a besta assustada diante de uma sombra. Mas para que eu o livre deste terror, o discurso que ouvi eu vou narrar, pois antes de tudo tive compaixão pela sua dor. Quando eu estava entre aquelas almas suspensas, uma dama saudou-me. Ela era tão abençoada e bela que logo implorei para servir a seu comando. Seus olhos brilhavam mais do que as estrelas, e ela começou a falar com uma voz tão doce como apenas as vozes dos anjos são. Ó sombra de Mântua, alma de completa cortesia, cuja fama sobrevive na terra e ainda mais crescerá através de todas as eras enquanto o mundo durar. Um amigo meu, que tem a sorte como sua inimiga, encontrou obstáculos em seu caminho deserto, e, ferido pelo terror, não consegue ir além. E ele está tão perdido que eu temo ter me levantado tarde demais para ajudar, por tudo que ouvi dizer sobre ele no céu. Vá com seu discurso persuasivo e o convença, e com toda a ajuda necessária seja seu guardião. Ah, isso foi essa voz, né, que eu acredito que seja a Beatriz que falou para ele, né? Sombra de manto, então, quando eles falam sombra de manto é o Virgílio, né? Ó sombra de manto, alma de completa cortesia, cuja fama sobrevive na terra e ainda mais crescerá através de todas as eras enquanto o mundo durar. Acho que é a fama dele como poeta, né? Um amigo meu, que tem a sorte como inimiga, que eu entendo que é Dante, encontra obstáculos em seu caminho deserto e, ferido pelo terror, não consegue ir além. E ele está tão perdido que eu temo ter me levantado tarde demais para ajudar, por tudo que ouvi dizerem sobre ele no céu. Vá com o seu discurso persuasivo e o convença, e com toda a ajuda necessária seja seu guardião, e que, ao tocá-lo, eu possa ser consolada. Saiba, é Beatriz que está te chamando agora. Eu venho de onde mais desejo voltar. Minha vinda e meu apelo são regidos pelo amor. Quando eu estiver novamente diante do meu Senhor, junto a Ele, intercederei por ti em teu louvor. E aqui ela se calou, e então eu respondi: Ó Senhora
da virtude, a única razão pela qual a raça humana supera todas as misérias abaixo do céu, que giram no espaço mais estreito. Seguir teus comandos me agrada tão bem e é inútil contestar, porque já estou consumado. Seu maior desejo não é necessário repetir, mas diga-me, como não temes cair assim, até estas profundezas descendo da vasta região, para onde logo precisas voltar? Por que você sonda as coisas tão profundamente? Ela respondeu. Prontamente responderei, pois vindo até aqui não passei por nenhum terror. Não fico mais, de certo, amedrontado por tais coisas, pois este mal não tem poderes para me ferir. Não tenho, neste lugar, nada a temer. Deus, em sua grande generosidade, me tornou imune a todas essas misérias, e nenhuma das chamas deste fogo me incomoda. Há uma nobre senhora que no céu suspira pelos obstáculos para os quais agora te envio, e pode quebrar o rígido decreto dos céus. Esta, chamada Lúcia, assim lhe falou. Seu devoto precisa muito de sua ajuda, então se apresse e interceda por ele. E Lúcia, que odeia toda e qualquer crueldade, rapidamente levantou-se e veio até mim, quando eu conversava com a venerável Raquel. E disse-me, Beatriz, verdadeiro louvor a Deus, porque não ajudas aquele que tem tanto amor por ti, e dentre a multidão vulgar te elegeu como adoradora. Não o ouve chorando, e como se lamenta, nem vê a morte que agora o ameaça, em uma inundação mais terrível do que o mar? Nunca na terra alguém correu tanto, seduzido pelo lucro ou impelido pelo medo, mais rápido do que eu, quando ela assim falou. Sim, eu desci minha bendita estação por ter confiança em teu falar honesto, que honra a ti e aqueles que o ouvem. Quando ela terminou de dizer essas palavras, ela desviou os olhos brilhantes de lágrimas, e por isso fui instado a ter mais pressa. E foi assim que vim até você, como ela desejava, e o libertei daquelas bestas furiosas que impediam o caminho para subir a bela colina. O que o aflige, então? Por que resiste? Por que nutre em seu coração um medo covarde? Onde está sua ousadia? Onde está sua bravura? Se 3 senhoras abençoadas se preocupam com você na corte do céu, e estas minhas palavras... repetindo. Se 3 senhoras abençoadas se preocupam com você na corte do céu, e estas minhas palavras preparam-te para tal riqueza de bem-aventurança. Ele está falando por que ele se aflige, né? Se tem 3 mulheres lá no céu preocupadas com ele, e ele tem essas palavras, né, de bem-aventurança que ele contou. Como pequenas flores fechadas pelos calafrios da noite, quando tocadas pela luz branca da manhã, sobre suas hastes desabrocham, belas por inteiro. Assim minha coragem vacilante mudou de figura. E uma alegria boa percorreu meu coração. E eu declarei, como uma criatura que se liberta. Ó, bela compassiva, que em meu socorro se moveu. E você, tão gentil, que obedeceu prontamente ao doce apelo daquelas belas palavras. A sua eloquência depositou em meu coração o desejo mais ardente de prosseguir. E a intenção que antes eu tive, agora não evito mais. Sigamos, minha vontade com a sua se mescla. Você é meu guia, meu senhor, meu mestre. Estas foram as minhas palavras enquanto eu seguia. E entrei pela estrada íngreme e acidentada. Notas do segundo canto. Quando ele fala que o crepúsculo marrom marcava o fim do dia, era noite de sexta, e todo aquele dia ele passou tentando subir um monte. E quando ele comenta que lá ele estava sozinho, ele quer dizer que ele estava longe das criaturas, mas ele ainda estava com a sombra de Virgílio com ele.
Quando ele implora, né, tipo, ó musas, ó grandioso gênio, ajudai-me agora, tipo, a decidir, né, se ele ia com Virgílio, né, enfrentar o inferno. Essas musas são inspiração, são as 9 filhas de A Memória e Júpiter, que também, pelo que eu vi aqui na nota, é conhecido como Zeus. E quando ele fala com Virgílio, perguntando se ele é capaz, né, se ele tem força para enfrentar o inferno, ele menciona um personagem do livro de Virgílio que é: você nos conta que aquele que gerou Silvio, ainda corruptível, adentrou o mundo dos imortais. Ele está falando de Enéas. Então, aquele que gerou Silvio é Enéas. Quando ele comenta aqui também: a verdade seja dita, sua cidade e seu império estavam destinados a ser cátedra sagrada, onde se assenta hoje o sucessor de Pedro. Censura ao Papa que transferiu Santa Sé para Avignon em 1305. Não peguei muito bem essa referência, mas é isso que ele está comentando aqui. Onde se assenta hoje o sucessor de Pedro. O sucessor de Pedro esse Papa, né, que transferiu Santa Sé para Avignon em 1305. Quando Dante traz outro exemplo aqui mais tarde por ali caminhou o vaso escolhido. Ele está falando de São Paulo Apóstolo. E quando o Virgílio responde, né, que quando ele estava entre aquelas almas suspensas, que é o limbo, que ele está falando que ele estava, uma dama saudou ele, que foi essa dama que pediu para ele ir lá com Dante. Essa dama é a Beatriz. E aqui acho que é mais um ponto de curiosidade, né? Assim, quando aqui fala que abaixo do céu, que gira no espaço mais estreito, tá falando da lua. Vou até reler esse trecho aqui, que é assim: ó Senhor da virtude, a única razão pela qual a raça humana supera todas as misérias, abaixo do céu que gira no espaço mais estreito. Então tá falando aqui abaixo da lua. Acho que é só comentando que a Terra que tá abaixo da lua. E a Beatriz, né? Beatriz, ela fala que até estas profundezas, descendo da vasta região para onde logo preciso voltar. Ela está falando do céu. Então a Beatriz veio lá do céu para encontrar com Virgílio no limbo. Aqui também, quando ela comenta, Deus, em sua grandiosidade, me tornou imune a todas essas misérias, e nenhuma das chamas deste fogo me incomoda. Há uma nobre senhora que no céu suspira pelos obstáculos para os quais agora te envio, e pode quebrar o rígido decreto dos céus. Essa senhora é a Virgem Maria. Aí ela segue. Esta, chamando Lúcia, assim lhe falou: seu devoto precisa muito da sua ajuda, então se apresse e interceda por ele. Quem falou isso, né, foi a Lúcia, que é a santa da luz e visão. Então, aqui já tem 2 senhoras, né? Uma das senhoras é a Virgem Maria, a outra é a Lúcia, que é a santa da luz. E Lúcia, que odeia toda e qualquer crueldade, rapidamente levantou-se e veio até mim, quando eu conversava com a venerável Raquel. A Raquel é a esposa de Jacó. Não sei se eu tô falando bobeira, mas se eu não me engano, Raquel não é aquela que virou pedra? Não sei se estou viajando. Quando ela falou que Dante estava em uma inundação mais terrível do que o mar, ela falou que o Dante estava no mar de problemas, que é o que o Dante fala lá, que no auge dos 35 anos dele, ele estava atordoado. Então, ela até comenta aqui que ele estava em um mar de problemas. Quando ela terminou de dizer essas palavras, ela desviou os olhos brilhantes de lágrimas. Ela, no caso, estava chorando pelas misérias humanas. E quando comenta aqui, né? Se 3 senhoras abençoadas se preocupam com você na corte do céu, e estas minhas palavras preparam-te para tal riqueza de bem-aventurança, ele está falando da Beatriz, da Lúcia e Raquel, que são essas 3 mulheres que estavam lá no céu preocupadas com o Dante. É isso, eu tô tentando correr um pouquinho nas notas para não ficar tão longo, e para quem não tem interesse nas notas, né, não ficar com muita coisa aí. Enfim, vamos pro canto 3, Portal do Inferno. Vestíbulo, indecisos e covardes. Por mim se chega a cidade dolente, de mim procedem os sofrimentos eternos.
Em mim se encontram as almas perdidas. Justiça moveu meu glorioso Criador. Construíram-me o poder divino, a mais alta sabedoria e o amor primordial. Antes de mim, ninguém foi concebido, senão os seres eternos, e eu sou eternamente. Vocês que entram, deixem para trás toda esperança. Contemplei estas palavras em cor muito escuras, escritas no alto de um portal, e disse: Mestre, muito duras são essas palavras. Nossa, é o que está escrito no portal do inferno, na entrada do inferno. E, serenemente, ele me respondeu: aqui é necessário deixar para trás todo medo, toda covardia deve morrer aqui, pois encontramos o lugar do qual te falei, onde você verá o povo miserável, que renunciou ao verdadeiro bem da razão. Então, com um olhar de alegre tranquilidade, ele pegou a minha mão na sua, e isso me encorajou. E embaralhei-me no mundo das coisas ocultas. Ali ouvi suspiros e queixas e gemidos, ecoando pelo ar escuro e sem estrelas. Então não pude conter as minhas lágrimas. As várias línguas, as palavras desconhecidas, os lamentos misturados com gritos de raivas e estrépitos de palmas, e vozes altas e baixas, tudo compunhava um tumulto sem fim, que se elevava em círculos pelo ar obscurecido, como a areia quando voa em redemoinhos. Então, confuso e horrorizado, perguntei: Mestre, que som é este que eu ouço? E quem é o povo que vive nessa miséria? E ele respondeu: Nesta triste condição estão presas as almas da tripulação inglória que viveu sem honras, mas também sem culpa. Entre elas estão os anjos covardes, que se abstiveram da rebelião declarada, mas egoístas também não foram leais a Deus. O céu os lançou fora, para que não achassem sua beleza. Tampouco o inferno profundo os receberá, como os outros que se gloriam pela culpa obtida. Nossa, que doido, né? São tipo pessoas indecisas que não escolheram nem entre o céu, digamos, né? Nem pecado suficiente para ir pro inferno. Por não decidir nada, ficou lá no nada. E o que isso... ele fala, como os outros que se gloriam pela culpa obtida. E o que suportam eles, meu mestre? Para que se lamentem em tom tão doloroso? Ele respondeu: em poucas palavras te direi. Não há esperança de morte para esses desgraçados. Tão obscura e miserável foi a vida que levaram, que eles agora invejam todos os outros sofrimentos. Deles, o mundo não tem memória. A misericórdia e a justiça também os desprezam. Não falemos deles, apenas olhemos e passemos. Quando olhei novamente, eu vi um estandarte que, sempre girando, avançava com pressa e não se firmava, e nada parecia sinalizar. E após ele seguiam tantas pessoas em longa procissão, e eu não podia acreditar que essa morte já tivesse desfeito tantas almas. E eis que, entre essa multidão, eu vi uma sombra que logo reconheci. Era a alma do covarde que fizera grande renúncia. De imediato, eu soube e tive a certeza de que aqueles eram da tribo dos covardes, raça desprezada por Deus e odiada por seus inimigos. Esses desgraçados que deixaram a vida sem vestígio estavam nus e eram picados com ferocidade pelas moscas e vespas que fervilhavam naquele lugar. O sangue extraído por elas manchava seus rostos e misturava com suas lágrimas, caía a seus pés, onde era sugado por vermes repugnantes. Vocês estão conseguindo imaginar isso? Estou imaginando tudo aqui. Lançando meus olhos além daqueles flagelados, vi uma multidão na margem de um grande rio, ao que eu disse: mestre, eu imploro, diga-me quem são estes, e por que parecem estar tão impacientes por cruzar esse rio?
Como eu posso ver apesar dessa luz fraca? E ele disse: estas coisas ficarão claras para você quando nossos passos estiverem repousados sobre as aflitas margens do Aqueronte. Então, com os olhos envergonhados no chão, temendo enfadar seus ouvidos com perguntas até chegarmos ao rio, fiquei em silêncio. E eis que, em nossa direção, em um barco, aproximava-se um venerando de barba e cabelos brancos, que gritava: ó almas depravadas, encham-se de medo. Esqueçam a esperança de um dia ver o céu. Eu vim para levá-los para outra margem, para a geada, e para o fogo, e para a noite eterna. E você, ó alma vivente que se aproxima, retira-te de entre os mortos. No entanto, eu não obedeci, nem me movi ao seu comando. Por outros portos é que você deve passar, se você deseja alcançar a outra margem. Um barco mais leve deverá te carregar. E então meu guia disse: Caronte, não nos atormente, pois assim foi desejado pelo poder superior, que faz tudo o que quer. Portanto, não pergunte mais. E então foram silenciadas as barbas peludas daquele velho, o piloto do rio nebuloso, que tinha rodas de chamas em volta de seus olhos. Mas todas as sombras nuas e exaustas haviam perdido a cor e rangiam os dentes ao ouvir suas palavras impiedosas. Eles amaldiçoavam a Deus e as suas famílias, a humanidade, o lugar e a hora em que nasceram, a semente de sua concepção e o ventre que o gerou. Eles se aglomeravam enquanto corriam, chorando, em direção à praia amaldiçoada, predestinada para todo homem que não teme a Deus. O demônio, o Caronte, com os olhos sempre em brasas, fazia sinais para que todos embarcassem, e quem ousasse escapar, apanhava com seu remo. E assim, como caíam as folhas desbotadas no outono, uma após a outra, até que, por fim, o galho vê todas as suas vestimentas espalhadas pelo chão, assim caminhava agora a semente de Adão. Um a um caíam precipitados naquela margem, como os tordos esvoaçantes, direto para a emboscada. Assim, as águas sombrias são por eles cruzadas. E antes que eles alcancem a outra margem, novamente se reúne na praia outra multidão. Filho, disse o cortês mestre, entenda, todos que parecem assim, sob a ira de Deus, de todos os lugares, se reúnem nesta vertente. Eles estão ansiosos para cruzar o rio, pois suas vontades são instigadas pela justiça celestial para que seu terror se transforme em desejo. Assim, nenhuma alma viva nunca passou por aqui. Portanto, se Caronte se queixou contra você, agora sabes o que significam as suas palavras. Quando ele pronunciou isso, a planície sombria tremeu, tão violentamente que o terror daquele instante, só de me lembrar agora, me banha em suor novamente. Um redemoinho subiu da terra, encharcada de lágrimas, de onde crepitavam relâmpagos vermelhos e terríveis, uma luz que superou todos os meus sentidos. E, inerte, em súbito sono, eu caí no chão. Vamos para as notas. Então, aqui a gente está no portal do inferno, chamado Vestíbulo, que é onde habitam os indecisos e os covardes, e eles são picados por moscas e vespas e sugados por vermes nos pés. Logo nesse texto que marca que é o texto que fica logo na entrada do inferno, né? Comenta que justiça moveu meu glorioso Criador, construíram-me o poder divino, a mais alta sabedoria e o amor primordial. Aqui está falando da Trindade que foi criada. Antes de mim, ninguém foi concebido, senão os seres eternos, e eu sou eternamente. E está falando aqui que, lembrando que esse aqui é o texto da porta do inferno, então apenas os seres celestiais foram criados antes do inferno. Então, isso que quis dizer. Antes de mim, ninguém foi concebido, nenhuma outra coisa tenebrosa, só seres de luz.
E aí o Dante fala, mestre, são muito duras são essas palavras. Ordem de, no caso, essas palavras ele fala a ordem, né, de deixar toda a esperança para trás antes de entrar no inferno. Aqui ele tá falando que lá vai ser onde vai estar o povo miserável que renunciou ao verdadeiro bem da razão. E aqui, quando ele fala renunciou ao verdadeiro bem da razão, ele tá falando de Deus. O que mais que tem de nota aqui? Como os outros se gloriam pela culpa obtida. No caso aqui tá falando... O céu tá falando dos anjos, né? Que estavam na rebelião, que não decidiram... Não concordavam com Deus, mas não tinham coragem suficiente para se aliar a Lúcifer. Então, ele tá falando que esses anjos foram covardes e que não podem se gloriar como os outros anjos pela culpa obtida em ter seguido a Lúcifer. Então, ele está falando aqui de anjos caídos quando ele menciona como os outros que se gloriam, os outros anjos caídos, pela culpa obtida. Não sei se está dando para entender. Quando olhei novamente, eu vi um standard que sempre girando avançava com pressa e não se firmava, e nada parecia sinalizar. Que comenta que é um ser neutro. Deixa eu lembrar o que significava essa nota. Deixa eu ver aqui, a nota número 6. Só um segundo. O standard, emblema da instabilidade daqueles que nunca tomaram partido pelo bem e pelo mal. Então aqui tá comentando, né, que quando eu olhei novamente, eu vi um standard que sempre girando, avançava com pressa e não se firmava nada e nada parecia sinalizar. Enfim. E após ele seguiam tantas pessoas em longa procissão, e eu não podia acreditar que essa morte já tivesse desfeito tantas almas. Tantas almas, no caso de pessoas que são meio que tanto faz, aqui tá comentando. Deixa eu ver aqui. Dante fica surpreso ao descobrir que tal proporção da humanidade pode manter-se em meio termo. Entendi. Então, quando ele fala aqui que viu tanta gente lá, que ele ficou em choque que tantas pessoas assim pudessem ser tão meio termo, né? Continuando. Esse aqui é interessante, mas é tipo uma curiosidade. E eis que entre essa multidão eu vi uma sombra que logo reconheci. Era a alma do covarde que fizera a grande renúncia. Ele tá falando do Papa Celestino V. Muito doido, né? Tá tipo literalmente falando de um Papa real que existiu. Bem doido falar isso no livro. Deixa eu ver se tem mais alguma nota. Tá. Lembra que ele comentou sobre um barco que tinha aquele cara lá o Caronte, né? Que estava gritando com as almas, fazendo elas subirem no barco. Esse barco estava indo pro purgatório. Então, essas pessoas não vão pro céu nem pro inferno. Elas vão ficar no purgatório. Deixa eu ver se tem mais alguma nota. Aqui ele fala, nenhuma alma viva nunca passou por aqui. Portanto, se Caronte se queixou contra você, agora saibas o que significam suas palavras. Significa que o Caronte não tem poder contra o Dante, justamente porque o Dante é uma alma viva. E as pessoas que ele que estavam nesse círculo, né, digamos que nessa entrada do inferno, eram pessoas que já morreram, né? Estavam no pós-mortem deles. Então, o Caronte, que é o cara que estava no barco, ele só conseguia mandar nas almas que já morreram para entrar no barco para ir pro purgatório. Então, por isso que o que ele falava para Dante não servia de nada. Quando ele pronunciou isso, a planície sombria tremeu tão violentamente que o terror daquele instante, só de me lembrar agora, me banha em suor novamente. Ele tá falando que o inferno tremeu para receber as almas. Deixa eu só entender aqui. Deixa eu ver a nota número 13. Deixa eu até entender assim, quem que falou o que tremeu, né? Deixa eu só confirmar aqui se eu tô no lugar. Tô no lugar errado. O inferno treme e se abre para receber as almas condenadas. Por outro lado, quando
qualquer alma purificada é liberada do purgatório, a montanha da purificação estremece de alegria. Então ele fala que o inferno treme e se abre para receber as almas condenadas. E é isso, deixa eu ver quanto tempo já deu aqui. Já deu 50 minutinhos. Acho que dá pra gente fazer o mais um capítulo, né? Que é o canto número 4. Vamos lá. Canto 4. Primeiro círculo. Limbo. Melancolia eterna. Então, finalmente chegamos aqui no primeiro círculo do inferno. Um trovão retumbante quebrou o sono profundo que tinha adormecido meus sentidos. E eu estremeci, como alguém que é desperto à força. Porque lembra que no canto 3 ele tinha dormido? Aí agora ele acordou. Então, levantando-me, lancei um olhar firme a tudo que estava ao meu redor, para descobrir onde eu me encontrava. Já vou comentar aqui, que eu anotei aqui, eu já tinha lido esse capítulo antes, ele se encontrava na beira do cone do inferno. Na verdade, eu estava na beira do precipício, que é a beira do cone do inferno. Do doloroso abismo, onde infinitos gritos convergem desesperadamente com o som trovejante. Era nebuloso, profundo e escuro como a noite. Tão escuro que, mesmo com o olhar mais atento, buscando mais profundezas, não pude discernir nada. Agora, desceremos até o mundo cego. Isso eu acredito que foi o Virgílio comentando. Começou o poeta com um rosto mortalmente pálido. Eu irei na frente e você me seguirá. O poeta falou, que é o Virgílio. Notando a fraqueza em seu semblante, eu perguntei: como posso ir se o seu rosto reflete o mesmo pavor que está estampado no meu? A angústia do povo aqui embaixo, ele então disse, é o que agora empalidece meu rosto. Sinto piedade e não medo como você. Venha, a jornada que nos espera é longa. Então ele entrou e me fez entrar também naquele primeiro círculo que contorna o abismo. Naquele lugar, por mais que eu tentasse ouvir, não havia lamentação, apenas suspiros, que estremeciam por completo os ares eternos. Provinham da tristeza sem sofrimento de bebês e crianças, mulheres e homens, que vagavam em grandes e numerosas multidões. E o bom mestre, você não, ele falou, né, no caso Virgílio, você não quer perguntar nada sobre os espíritos que vê diante de você? Gostaria que soubesse antes de prosseguirmos. Na terra, eles não pecaram, mas ainda que virtuosos, isso não foi suficiente, pois não foram batizados, um dos requisitos da fé que você abraça. E se o destino deles foi nascer antes de Cristo, eles nunca puderam adorar verdadeiramente a Deus. E eu mesmo estou incluído nessa condição. Por tais defeitos, nada mais que nos culpe. Estamos condenados, e essa é a nossa única pena. E sem esperança, desejamos eternamente a felicidade. Nossa, que maluco, né? Tipo, ele comentou que tinha bebês e crianças lá, foram bebês e crianças que não foram batizados e agora foram condenados a ficar no primeiro círculo do inferno com uma eterna angústia de saber que é impossível eles irem para o céu. E é muito doido também pensar que quem nasceu antes de Cristo tá, assim, obrigatoriamente condenado a isso, porque essa pessoa não se batizou. Fiquei muito triste quando ele me contou tudo isso, porque eu reconheci alguns homens distintos entre as almas suspensas naquele limbo. Diga-me, meu senhor, diga-me, meu mestre, eu supliquei. Por que queria ter plena certeza daquele credo e que vence todos os pecados? Alguma vez neste lugar alguém já foi salvo? Por seu próprio merecimento ou ajudado por outros? E ele de quem eu nada podia esconder, respondeu: eu era recém-chegado a este lugar, quando vi um ser poderoso descer até aqui. Alguém que usava uma coroa de vencedor. No caso, está falando de Cristo.
A sombra de nosso primeiro pai, que é o Adão, foi embora com ele, e a de seu filho, Abel, e a sombra de Noé, e a de Moisés, o legislador obediente. O patriarca Abraão e o rei Davi também. E Israel, seu pai e seus filhos. E Raquel, por quem ele tanto tempo trabalhou. E muitas mais, abençoados por ele. E sabia que antes de todos estes, nenhuma humana jamais foi salva. Que maluco, né? Tipo, tá falando que Cristo, né, Jesus, foi lá e salvou Adão, Abel, Noé, Moisés, Abraão e Davi, Raquel, povo de Israel. Enquanto ele falava, não detivemos nossos passos, mas continuamos através daquela floresta, pois os espíritos se aglomeravam como árvores. Então eles meio que só ficam vagando lá, né? Nosso caminho não tinha ido muito além quando eu vi uma chama que brilhava, um hemisfério de luz contra a escuridão. Ainda estávamos um pouco distante desse local, mas em parte eu já conseguia vislumbrar as pessoas honradas que ali habitavam. Oh, meu guia, que tanto honra a arte e a ciência! Quem são estes homenageados em tão alto grau e assim mantidos apartados do resto do povo? Ele disse. Estes, por suas memórias gloriosas, foram pessoas de grande renome no mundo e receberam graças do céu por serem distintos. E então ouviu uma voz que clamava: prestem homenagem ao ilustre poeta, a sua sombra, que por um tempo se foi, agora retornou. Depois que a voz se calou e reinou um grave silêncio, 4 sombras poderosas se aproximaram. Em aspecto, não estavam tristes, mas também não estavam felizes. E meu bom mestre começou a dizer: veja aquele armando com uma espada, aquele que vem à frente como um comandante, pois ele é Homero, o poeta sem igual, Horácio, o sático, é o próximo que vem. Odívio é o terceiro e Lucano vem na retaguarda. E como cada um deles tem os mesmos dons atribuídos a mim pela voz solitária, eles agora me recebem, e isso muito me honra. Assim, eu vi reunida aquela esplêndida escola, liderada pelo senhor do canto incomparável, que sobre todos os outros, como uma águia voa alta. Tendo conversado entre si por um tempo, eles se viraram para mim e me saudaram. E, tendo testemunhado isso, meu mestre sorriu. E uma honra ainda maior para mim foi concedida, pois fui acolhido em sua comitiva. Então eu era o 6º entre tantos gênios. Assim, nós avançamos em direção àquele brilho, falando sobre coisas que é melhor esconder. Tão cheio de beleza foi o nosso discurso. Por fim, chegamos à base de um nobre castelo rodeado 7 vezes por altos muros e também circundado por uma maré cintilante. Nós passamos por ela como se fosse em solo seco. Por 7 portões eu entrei com aqueles sábios, e então chegamos a um verdejante campo. As pessoas dali tinham olhares deliberados e graves. A autoridade estava estampada em cada rosto, e por raras vezes falavam em voz baixa e melodiosa. Eu vou aproveitar aqui para comentar aqui umas notas que eu já tinha feito. Quando ele comenta aqui, 7 vezes por altos muros. Esses muros significam, no caso aqui, cadê? Esses muros são, dentre eles, 4 virtudes cordiais e 3 virtudes teológicas. As virtudes cordiais são a prudência, justiça, fortaleza e temperança. As virtudes teológicas são fé, esperança e amor. E esses 7 portões são artes liberais: retórica, lógica, gramática, música, aritmética, geometria e astronomia. Continuando aqui. As pessoas dali tinham olhares deliberados e graves, a autoridade estava estampada em cada rosto e por raras vezes falavam em voz baixa e melodiosa.
Nos separamos em um grande espaço aberto, em um lugar que luminosamente sereno abraçava todos em uma perfeita visão. Pude fitar, naquele campo verde esmalte, os espíritos poderosos que me eram mostrados, e ainda me sinto extasiado apenas por tê-los visto. Eu vi Electra entre seus camaradas, entre os quais reconheci Heitor e Enéas, e César, de armadura, com seus olhos de falcão. Eu avistei Camila e também Pentesileia. E um pouco mais afastado, o rei latino sentado ao lado de sua filha Lavínia. Eu vi Bruto, aquele que expulsou Tarquínio, Lucreia, Júlia, Márcia, Cornélia, e solitário à parte sentava-se Saladino. Quando levantei meus olhos um pouco mais além, eu vi o mestre de todos aqueles que sabem, assentado em uma roda de sábios e filósofos. Todos os admiravam, todos lhe prestam homenagem. E também vi ali Sócrates e Platão, mais próximos dele do que todos os outros. E Demócrito, que atribuiu o mundo ao acaso. Diógenes, Anxágoras e Tales, Empédocles, Heráclito e Zenão. Eu vi o bom médico e mestre dos colerotes, chamado Dioscórides. Eu vi Orfeu, Túlio e Nino, ao lado do ético Sêneca. Nossa, eu tenho um livro do Sêneca aqui, inclusive, que eu tô querendo ler. Enfim. Euclides, o geômetra, e também Ptolomeu. Hipócrates, Avicena e Galeno. E Averroes, que nos deu o grande comentário. Não poderei falar aqui todos os nomes, o assunto é tão amplo e o tema tão urgente que todo o tempo necessário me faltaria. E do grupo de 6, sobramos apenas nós dois. Meu sábio guia me levou por outro caminho, para além daquela serenidade rumo à ventania, e chegamos a um lugar onde nada mais brilhava. Essas pessoas que ele está mencionando aqui no final desse canto, cada pessoa tem uma notinha para falar um pouco sobre quem é essa pessoa. Eu não vou ler porque tem muitas pessoas aqui, eu acredito que alguns de vocês já reconheceram assim, pelo nome, mas se vocês tiverem curiosidade, dá para pesquisar pessoas mencionadas no canto 4 do Inferno de Dante, que vocês vão ter uma lista dessas pessoas, poder pesquisar um pouco sobre elas e tudo mais. Já deu uma hora aqui, mas eu vou ler o canto 5, porque eu acho que vai ser interessante a gente pelo menos ter fechado os 5 cantos aqui nessa leitura. O livro em si tem um total de 34 cantos. Se a gente for de 5 em 5 em cada leitura, a gente vai terminar em 7 leituras. Canto 5, segundo círculo, Tempestade de ventos, Pecado da luxúria, Paolo e Francisca. Do primeiro círculo, assim, desci para o segundo, onde o espaço é mais estreito, onde há maior dor e os lamentos se intensificam. Lá espera, rosnando, o terrível Minos. Minos é o rei de Creta, filho de Júpiter. Júpiter, eu lembro que é Zeus, então é filho de Creta, rei de Creta, filho de Zeus. Lá espera, rosnando, o terrível Minos, que examina os pecados de todos os que entram, e após julgá-los, condena-os a seus lugares. Quero dizer que cada espírito condenado comparece diante dele e confessa suas culpas, e ele, que é bem ciente de cada pecado, determina o lugar que ela merece no inferno. É tipo fazer Receita Federal, você tem que declarar o imposto, mas se você não declarar, ele sabe o que você está devendo. Quantas voltas vou repetindo aqui. Determina o lugar que ele merece no inferno, esse pecador, né? Quantas voltas der sua cauda em torno de si mesmo é o quão profundo devem ali descer os pecadores. E diante dele sempre há uma multidão, e cada um, por sua vez, vai a julgamento. Confessa e ouve, e então é lançado para baixo.
no caso lançado para o círculo. Ó, tu que visitas esta casa de sofrimento, Minos gritou para mim, quando me viu, abandonando por um instante sua terrível tarefa, que é de julgar as pessoas. Vê-la onde entras, e não confies em qualquer um. A porta é larga, mas não te deixes enganar. Por que está gritando? Respondeu-lhe o meu guia. Então ele disse assim: vê-la onde entras e não confies em qualquer um. A porta é larga, mas não te deixes enganar. Aí o guia dele, né, o guia do Dante, o guia do Dante, esqueci o nome dele. O guia do Dante falou: por que estás gritando? Respondeu-lhe meu guia. Não tente bloquear seu caminho predestinado, pois assim foi desejado pelo poder superior, que fez tudo o que quer. Portanto, que faz tudo o que quer. Portanto, não pergunte mais. E então começam a soar notas dolentes que agora já posso ouvir. Agora me encontro em um lugar onde as lamentações me dilaceram. Eu havia chegado a um lugar sem luz, furioso com o mar sob uma tempestade, quando é golpeado por ventos opostos. Um temporal infernal que nunca cessa carrega as sombras em grande redemoinho. Ele fere, fustiga, revolve e isso as atormenta. Quando chegam à beira daquela ruína, entre gritos e lamentações, elas reclamam e até mesmo contra a virtude divina blasfemam. Logo percebi que tamanha a forma de sofrimento era dos condenados que pecaram na carne, os que deixaram a luxúria subjugar a razão. No caso, não tiveram um domínio próprio. Como estorninhos reunidos no inverno batem suas asas em um grande turbilhão, assim soam os maus espíritos levados por este vento. Então é como se fosse um furacão e eles estivessem girando nesse furacão. Até que é porque esse livro que eu tô, ele é ilustrado, então mostra exatamente isso do furacão. Um furacão de pessoas se batendo. Para cima e para baixo, de um lado para o outro, não há qualquer esperança que os conforte. Não há descanso e o seu sofrimento nunca terá fim. E como as graças em longa comitiva perseguem seu voo enquanto entoam sua canção, assim eu via passar entre gritos de lamento. Mais sombras enxotadas por aquele vento escuro. Mestre, quem são essas pessoas? Eu perguntei. Que assim vão sendo arrastadas pelo ar negro. Pecadores de amor ilícito. Cadê aqui? Que assim vão sendo arrastados pelo ar negro. No caso, essas pessoas são, né, pecadores que de amor ilícito, será, tipo, pessoas que traíram, coisas do tipo. Ele responde: bem, a primeira entre elas, ele respondeu, cuja história você vai conhecer, foi a imperatriz sobre muitas nações. Ela ficou tão obcecada pela luxúria a ponto de decretar a impunidade desse pecado, para aliviar a vergonha que ela mesma sentia. Esta de quem falamos é a Semiramis, sucessora de Nilo, e também sua esposa. Os reinos que foram dela são agora de Sultão. A próxima é aquela que se matou por amor e as cinzas de Siqueu se mostrou infiel. A que vem a seguir é a devassa Cleópatra. Helena, por quem tantos sofreram em uma guerra de tantos anos, e o grande Aquiles, que morreu por amor em sua última batalha. Veja também Paris e Tristão. E ele me apontava milhares de sombras e ia nomeando uma por uma. Aqueles que tiveram suas vidas desfeitas pelo amor. E depois de ouvir meu mestre discorrer sobre tantas damas e tantos cavalheiros, eu, perdido de compaixão, estava quase destruído. Então eu disse: ó, poeta, eu gostaria de falar com aqueles dois ali, tão unidos, que tão leves parecem ser carregados pelo vento. E ele me respondeu: você poderá falar com eles quando se aproximarem de nós. Então peça a eles pelo amor que os conduz e eles obedecerão.
Mal o vento os inclina em nossa direção e eu ergo minha voz. Ó almas cansadas e sofridas, falem conosco, se nenhuma força se opuser. Então, como pombas, incitadas pelo desejo, retornaram com as asas abertas e firmes ao doce ninho, como se fossem carregados pela vontade do ar. Aqueles espíritos deixaram as fileiras de Tidiro, aproximando-se de nós através do ar maligno. Tão poderoso tinha sido meu apelo de amor. Ó criatura viva, graciosa e benigna, que vem visitar neste ar obscuro nossas almas que mancharam a terra com sangue. Se estivéssemos na graça do Rei do Universo, rezaríamos a Ele pela tua paz, pois tiveste compaixão de nosso infortúnio. Tudo que agora te agradar ouvir ou dizer, nós ouviremos ou contaremos a seu pedido, enquanto o vento, como agora, permanecer em silêncio. No caso, lembrando que esse aqui é aquele casal que o Dante queria conversar. Minha cidade natal repousa sobre a marina, onde o rio Pó desce em direção ao mar, em paz, com toda a sua costa afluente. O amor que um coração generoso logo se prende tomou este coração pela beleza desta pessoa, que foi tirada de mim de modo que ainda me ofende. O amor que não perdoa a ninguém por amar forjou em mim uma paixão tão forte que, como vês, eu ainda estou sob o domínio. Ela está sob o domínio, no caso, porque ela está lá no inferno com essa pessoa. O amor nos conduziu a uma só morte. Por aquele que nos matou, agora aguarda Caína. Essas foram as palavras trazidas a nossos ouvidos. Quando eu ouvi essas almas perturbadas, eu baixei minha cabeça e por muito tempo meditei, até que o poeta me perguntou: o que foi? E então respondi a ele: que lástima! Quantos doces pensamentos e que forte desejo os conduziram a esse triste desfecho. Então voltei mais uma vez para eles e perguntei: Francesca, as suas aflições me inspiram compaixão e me levam às lágrimas. Mas diga-me, na estação dos doces suspiros, qual sinal fez o amor e que meios ele escolheu para despir seus desejos secretos de todo disfarce? E ela me disse: a mais amarga das desgraças é recordar-se, no meio da dor, de um passado feliz, e isso tão bem seu mestre sabe. Mesmo assim, se você anseia tanto ouvir sobre a primeira raiz de onde floresceu o nosso amor, eu falarei, como alguém que fala e chora. Enquanto nós, por lazer, guíamos um dia sobre Lancelot, acorrentado pelo amor, sozinhos e sem nenhuma maldade ou suspeita, por várias vezes essa leitura nos comoveu e nossos olhares se cruzavam e ficávamos pálidos, mas um ponto da história, por fim, nos venceu. Quando lemos que o sorriso, há muito desejado, fora beijado por ele, o amante perfeito, este que nunca se separará de mim, tremendo, beijou-me na boca naquele instante. O escritor do livro foi como o próprio Galás, e desde aquele dia não lemos mais. E enquanto esta sombra me dizia estas palavras, a outra chorava de forma tão amarga, que eu acho que é o parceiro dela, que eu fraquejei atingido por piedade. E assim como um corpo morto, caí. Eu caí no chão. Aí acabou aqui. Como eu já tinha lido esse capítulo também, ano passado, quando eu tentei ler esse livro, aqui tá falando essa história do Paolo e da Francesca. E aqui eu tenho uma nota que eu vou ler. Em 1875, Francesca casa-se com Gianciotto, algo assim, por questões políticas. Francesca e Paolo, que é irmão do Gianciotto, nossa, então ele era cunhado dela, se aproximaram. E o Gianciotto, que era o marido dela, e o irmão desse Paolo, matou eles dois.
Deixa eu só ver quem é esse Galais aqui que tá comentando, que eu não fiz uma nota sobre isso, mas aqui tá dizendo que é a nota número 18. Galais é... A partir do papel desempenhado por Galais, em italiano Galeotto, no conto de Lancelot, seu nome passou a significar rufião, sedutor em italiano. Então aqui é um personagem. Eu não sei se nesse livro tá escrito, mas é uma coisa que eu achei interessante sobre essa história, que o marido dela, né, que foi o que matou ela, e o irmão, que era o amante dela, comenta que ele vai enfrentar o inferno também, só que uma outra área do inferno, né, que eles estão aqui no segundo círculo do inferno, e esse cara vai para outro círculo do inferno, que seja mais cruel, digamos assim, porque ele fez assassinato. Eu achei aqui na nota, no trecho que fala: o amor nos conduziu a uma morte só, por aquele que nos matou, agora aguarda Caína. Caína é o 9º círculo do inferno, que está aguardando o marido da Francesca. E aqui eu achei uma nota, né? A divisão do 9º e último círculo atribuída aos traidores de sua própria parentela. O marido da Francesca ainda estava vivo em 1300, tá? Então tá falando que ele vai pro 9º círculo do inferno por ter matado o irmão. E... o que mais que tem de nota aqui? Ela comenta, né, que o amor que a um coração generoso logo se prende, tomou este coração pela beleza desta pessoa, que foi tirada de mim de modo que ainda me ofende. Ela tá falando sobre a morte do amante dela, que ela se arrepende de não ter tido tempo para arrependimentos e despedidas. No caso, ele só morreu muito rápido, não deu tempo dela se despedir, e logo em seguida ela morreu também. E aqui, olhando, revisando as notas também, eu achei interessante, tipo, um trechinho aqui que comenta: o amor obriga quem é amado a retribuir o amor. Aqui está a chave para o julgamento de Dante sobre a culpa do pecado de Francesca. Então é como se o Dante discordasse dela ter sido mandada pro inferno lá. Enfim, gente, esse foi a leitura. A gente leu 5 cantos. A gente parou na página 68. Bastante páginas. E eu aguardo vocês na próxima leitura. Como eu tô tentando levar esse podcast de uma forma mais leve, que não ocupe tanto meu tempo, eu quero terminar esse livro esse ano, pelos meus cálculos... esse mês. Pelos meus cálculos vão ser 7 leituras, essa já foi a primeira. Então, assim, não prometo que eu estarei trazendo amanhã, mas com certeza eu posso estar trazendo ainda essa semana mais um capítulo. O importante é que vai sair esse livro completo ainda esse mês. E é isso, pessoal. Aguardo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.